haverá paz entre as nações se não houver paz entre as religiões, dizia Hans Kung, teólogo e filósofo suíço. Estamos mais uma vez aqui no nosso X versus X da atualidade. Eu nunca vi tanto X numa frase. Vamos começar agora falando sobre Jesuí Charlie. Apresentar sempre, eu sou o Zé Boni, professor de Geografia do Projeto X. Estou aqui com a presença ilustríssima do nosso grande mestre, Thiago Feitosa. Como vai, Thiago? Cara, 2015, né? Bolê na picanha, chuleta na brasa, agora vamos com tudo. E eu quero ver, eu desafio qualquer canal de videoaulas da internet a fazer uma análise mais completa sobre Jesuí Charlie e os atentados na França do que o Projeto X. Desafio lançado, hein? Eu sei que tem muita gente competente aí, mas o Projeto X veio para quebrar as estruturas, né, não, mestre? Eu te confesso que eu fiquei um pouco nervoso. Você ficou nervoso na hora? De repente, assim. Não, mas, cara, olha só. Medo de desafios, sabe? Fala para eles o que nós vamos analisar. Perfeitamente. Gente, realmente, nós preparamos aqui um programa completaço, falando em 4 partes aí o que você verdadeiramente precisa saber. A gente começa falando aqui, esse nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre migração, a ideia da repulsão e da atração. Por que a França é esse polo de atração de inúmeros povos? O nosso segundo bloco nós vamos dedicar à xenofobia, ou seja, essa aversão ao estrangeiro. O nosso terceiro bloco nós vamos falar sobre o crescimento da extrema-direita, principalmente na França, já vislumbrando um pouco os países europeus. E o fechamento nós vamos falar sobre novas mídias, ou seja, as tecnologias de comunicação e o terror. Thiago, sem blá blá blá, vamos dar início aqui, vamos já falando sobre o processo de migração. O que você tem para trazer pra gente? Bola rolando, Zé Boni. Gente, esse é o assunto do momento. Jesuí Charlie, né, ganhou aí notoriedade. Para quem não sabe o que significa essa frase, foi, na verdade, o marco, né, dos protestos feitos em Paris. Levou ali autoridades, né, presidentes da Europa, de países da Europa, a marcharem pelas ruas de braços dados, né, com faixas dizendo Jesuí Charlie, fazendo alusão ao jornal Charlie Hebdo, onde você teve o atentado que matou 12 pessoas, né? Depois você teve um atentado no dia seguinte na França, num mercadinho judeu, que também matou mais 4 pessoas, e isso, obviamente, chocou o mundo, né? E dentro desse contexto, quem ficou em xeque? O imigrante, né? O imigrante, ele sempre fica na berlinda, né? Quando se fala de qualquer problema na Europa atualmente, né? E a gente deve lembrar, né, que o imigrante, ele é importante para o mercado europeu, né, Zé Boni? Muitos países, como a Alemanha, por exemplo, no passado já incentivaram migrações de turcos, né? Atraíram populações, lembrando que a Alemanha é um país que tem uma natalidade negativa, né? O crescimento vegetativo hoje é negativo, né? Você tem lá uma média de meio filho por casal, né? Ou seja, né, a reposição da população, né, que deveria ser de 2,1 filhos para cima, né, que é a média que se estabelece, ela está muito abaixo, né? E o imigrante, ele vem suprir essa lacuna como mão de obra, né, como mercado consumidor também, né? Mas na hora que as coisas ficam politicamente controversas, ele é sempre alvo de preconceito, né, e de violências, né? E a Europa, obviamente, é um centro de atração, né, mestre? Mas temos que lembrar ao aluno X que para a migração, que é fundamental, Zé Boni, a repulsão. O fator de repulsão, ele é determinante para que o migrante faça seus movimentos, né? Tá perfeito. Fatores pelo que eu principais, né? Entendi. Então, o imigrante hoje na Europa, ele é essencial. Ou seja, já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Sim. Então há essa necessidade. Agora, como é que a gente pode pensar de onde está vindo esse imigrante? E qual é o imigrante que a Europa quer ter? A gente já pode pensar num perfil de imigrante que a Europa quer ter. E, é óbvio, né? Surge aí o imigrante que ela não quer ter. Não quer ter. É muito interessante esse questionamento, porque ele faz até um link com o que a gente vai falar no segundo bloco, né? Da xenofobia. Por quê? Como eu estava falando, a África, a Ásia, mas principalmente a África pela proximidade geográfica com a Europa, tem fatores de repulsão muito fortes, né?
Fatores como a fome, a miséria, né, a falta de infraestrutura, o desemprego, as guerras e epidemias que vão ser observadas, né? Tivemos, inclusive, ano passado, né, em 2014, um programa aqui com o Daniel Vitor sobre o ebola, né, que é uma mazela gravíssima que atinge a África, né? E a gente entende que isso vai levar à repulsão, sobretudo daquela faixa que fica mais ao norte da África, que é a região do Maghreb, né? Onde eu tenho ali países como a Argélia, como a Tunísia, como a Líbia, né? Ali a presença também, né, do Egito, do Marrocos, né, que fazem ali, né, Maghreb em árabe significa poente, né, então são aqueles países que estão um pouco mais a oeste, né, onde o sol se põe, né, o Egito ele já faz um link ali com o Oriente Médio, mas a gente deve entender que aquela localidade, aquela região, ela vai fornecer população para a Europa, né, e esse cara quando chega lá, você tem que entender que 90% da população no norte da África é islâmico, né? Então ele chega, né, com um perfil árabe, né, perfil racial, étnico, né, e com o islamismo como religião e prática cultural, né. E o europeu, né, como você falou, Zé Bonner, ele até precisa do imigrante, mas ele não quer que o imigrante se manifeste culturalmente, né. Ele prefere o imigrante que aceita, né, o modelo, né, eurocêntrico, vamos dizer assim, né, o modelo que tem comportamento europeu como base, né. Me lembro aqui da Copa de 2010, né, onde a Alemanha foi bem, mas não chegou a ser campeã, ficou acho que em terceiro lugar. E o Mehmet Özil, né, que é um jogador turco, que tem cara de turco, né, tem aquele biotipo, né, que você vê que não é europeu. Ele foi premiado com um decorado pela Angela Merkel, né, chanceler da Alemanha, porque ele era o exemplo de imigrante que a Alemanha queria, ou seja, um imigrante que veste a camisa da seleção alemã e que se declara alemão, né, ou seja, que não manifesta o seu, né, estrangeirismo, vamos dizer assim, né, Zé Bonner? É bem legal. Isso é legal porque a gente nota que a Europa ela traça o perfil do que ela quer, né? Sim. Você falou da Argélia ali, realmente, esse país ao norte da África ali, que é fornecedor de gás para a França, né? É um dos países que vende gás para a França. E é um país que sofre muito, né? A gente pode falar aí de séculos de sofrimento. Eu acho legal a história da Argélia, né? Legal, assim, é muito triste, mas chama muita atenção da gente, que a França levou 30 anos para colonizar, né? Ela foi de 1830 a 1860 com guerras constantes para ocupar, o que levou à morte de 1/3 da população. Isso é genocídio. É um né? genocídio. É um genocídio. Então hoje você nota que nós precisamos traçar um perfil desse imigrante para que ele não seja violento. Sim. Ou seja, para que violento é o imigrante, né? Para que ele não seja o espelho do que nós fomos no O colonizador não é violento, né? Esquecemos completamente aí, né, a ideia da Conferência de Berlim. Bem, além disso, a gente pode pensar, Thiago, que há uma formação territorial dentro da França. Como é que o nosso aluno pode pensar? Ou seja, onde esse imigrante fica é uma área que é privilegiada, ou seja, a Europa precisa dele, mas o que ela faz para integrar ele dentro dessa conjuntura nacional? Até recentemente, né, o ex-ministro da Cultura da França, que agora me falha o nome, ele deu até uma declaração falando sobre isso, né, que o grande erro da França foi permitir a construção de guetos de imigrantes. E ele foi até mal interpretado porque parecia que ele estava negando o direito do imigrante se estabelecer. Mas, na verdade, o que ele está afirmando, né, assim como você vê em Nova York, é a formação desses bairros de imigrantes. Né? Em Nova York você tem, né, Little Italy, né, dos italianos, né, Chinatown dos chineses, e os árabes, né, e imigrantes, né, de outras regiões na França, eles acabaram ocupando as periferias em verdadeiros guetos, né? Em bairros empobrecidos, com menor infraestrutura, com menor acesso, né, a serviços como saúde, como educação, ou seja, não houve uma integração desse cara à sociedade francesa, né? E obviamente, se ele vive num ambiente onde ele convive apenas com os seus, ele vai manifestar os seus valores culturais, né? Ou seja, a França agora quer violentamente proibir o cara de exercer o aspecto cultural dele, né? Teve até um filme patético, né, desses caras aí que fazem Le Parcours, né? Um filme francês que mostra, né, acho que é bairro 13, B13, um negócio desse. Um bairro na periferia da França,
onde se forma, né, um gueto de criminosos, aí eles caracterizam bem o cara que mora no gueto como criminoso, né, negro, né, árabe. E a solução proposta no filme meio futurista, era jogar uma bomba e explodir o bairro. Ou seja, até na ficção francês demonstra, né, qual é o seu pensamento acerca desse imigrante, né? É claro que a gente ouve isso no Brasil, muitas vezes pessoas falando, joga uma bomba na favela. O gueto ele é sempre tratado como um problema, mas a gente esquece que os guetos eles são formados como consequência, né, da nossa convivência social, né? A maneira como a gente se comporta socialmente. Na França não é diferente, né, Zé? Perfeito. Até peguei aqui o nome do filme, é o 13º Distrito. 13º Distrito. Realmente mostra essa segregação espacial aí bem marcante. Gente, já voltamos com o nosso próximo bloco. Não sai daí, fica aqui, fica aqui, fica aqui.